Olá, queridos, olá, queridas, de volta com mais uma videoaula de tempos de quarentena. Muito obrigado por você ter assistido os meus vídeos, alunos e não alunos do CSC, tá certo? Lembre-se que tem atividades no Google Sala de Aula referentes a cada vídeo, e eles não são suficientes para você respondê-las. É preciso que você aprofunde a discussão dos temas através das suas pesquisas e, principalmente, através da leitura dos textos que estão indicados nos links na descrição de cada vídeo. Lembre-se que a sua educação ela é resultado da sua autorresponsabilização. No vídeo de hoje, eu queria discutir os resultados de uma pesquisa recente que aponta que crianças criadas em famílias de tradição religiosa apresentaram-se menos altruístas com pessoas desconhecidas em comparação a crianças criadas em famílias de tradição não religiosa. Religião não é sinônimo de moralidade. Convivemos com uma chaga na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. Mais de 60% dos registros de casos de intolerância religiosa no nosso país acontecem contra religiões de matriz africana. Isso é fruto de um processo de escravização de afrodescendentes, de modo que os seus hábitos culturais foram criminalizados e não eram aceitos em lei durante toda a história do Brasil, inclusive na história recente. O culto do candomblé, os terreiros, eles só foram permitidos de funcionar livremente no Brasil só depois da década de 70, 80 em algumas regiões. Então, as gerações antes da gente ainda têm a plena certeza que cultuar o candomblé e outras religiões de matriz africana é errado por conta de um dia ter sido proibido. Mas a gente esquece de observar o contexto histórico de que essas religiões, essas manifestações culturais, elas eram proibidas por conta do nosso passado de escravidão. Então é muito mais profunda essa chaga do que a gente imagina. Lembre-se que desde o processo de catequização dos índios e o processo de alfabetização das primeiras gerações de brasileiros eram de responsabilidade dos jesuítas, era uma educação religiosa, portanto. Essa ligação intrínseca entre Estado e religião só veio ganhar autonomia, só veio ser descolada só com o Brasil República, depois do período imperial, só do século XIX, do final do século XIX em diante, quando o Estado passou a assumir uma postura laica, ou seja, a defender a liberdade pessoal de culto, independente de qual seja a sua religião. Vivemos num país livre em relação a culto e a fé que cada pessoa professa. Dito isso, é preciso a gente entender que um país que sempre foi majoritariamente católico começou a perder espaço para as religiões protestantes, principalmente sob influência dos Estados Unidos a partir do século XIX e de uma maneira muito massiva no século XX, quando chegamos até a ter presidentes que representavam esses grupos religiosos. Durante os anos de chumbo da ditadura brasileira, na década de 70, o general Médici e o general Geisel, eles eram representantes do povo protestante no Brasil, dos grupos religiosos protestantes no Brasil. Naquela época, o milagre econômico, ele surgiu, estude tudo isso. Naquela época, o milagre econômico ele surgiu como a grande salvação do governo militar, como um argumento de que ele está dando certo, e ele era embasado por algo chamado teologia da prosperidade. Os grupos protestantes evangélicos brasileiros, eles defendiam a seguinte perspectiva religiosa. A sua prosperidade material, ela está intimamente relacionada à sua fé. De modo que o dízimo ele passou a ocupar um lugar central na organização das comunidades religiosas no Brasil, principalmente as comunidades religiosas protestantes, tá certo? Teologia da prosperidade, então, embasava esse desenvolvimento econômico nacional. Em oposição a isso, de um outro lado do espectro político-ideológico e contrário à teologia da prosperidade, tinham os católicos franciscanos que professavam sobre a teologia da libertação. Segundo eles,
era preciso que os religiosos vivessem de acordo com o modo de vida de São Francisco de Assis, que o próprio se baseava no modelo de servidão à humanidade que o Cristo professava em vida. Então você tinha claramente aí uma oposição a essa ideia da prosperidade e uma alusão a você abdicar de todo e qualquer tipo de bem material, tal qual São Francisco ou o Cristo pregavam. Então você tinha, e essa corrente era ligada aos grupos comunistas, os grupos de esquerda, aos revolucionários brasileiros, né? Então você tinha aí claramente uma divisão política argumentada, sustentada por uma divisão religiosa. Estado e religião, política e religião são muito próximos na história brasileira. Não existe essa ideia de que religião e política não se discutem, porque elas são praticamente a mesma coisa. Na história recente do Brasil, a gente tem um fenômeno muito curioso, que é a formação de bancadas temáticas no Congresso Nacional. Deputados e senadores que se autodenominam protestantes, evangélicos principalmente, eles têm exercido um lobby muito forte por conta da sua coesão ideológica e têm influenciado diretamente na adoção de políticas públicas ou na tomada de decisão governamental do presidente da República, tal como a escolha de ministros ou tal como decretos que liberam os cultos nesse momento de isolamento social. Querido, querida, somos cristãos, mas a gente não pode achar que o culto da nossa igreja, da nossa religião, do nosso templo, da nossa congregação, ele é mais importante do que salvar vidas. Nesse momento, você está fazendo uma distinção entre ciência e religião que não é muito benéfica. Se a gente entrar nessa onda de discutir argumento científico versus argumento teológico, a gente vai entrar numa briga que não é benéfica para ninguém, que não vai salvar as vidas. A gente precisa entender que o argumento científico, ele completa o argumento religioso na medida em que o científico busca explicar como as coisas são. O argumento religioso, ele busca os porquês das coisas. Então, eles se completam nesse sentido. Essa oposição entre um e outro é bobeira. Não caia nessa. Para finalizar, eu queria só pedir a você que dê uma pesquisada nas diferenças entre evangélico, protestante, entre crente, as diversas denominações protestantes que existem no Brasil e se aprofunde um pouquinho na Reforma Protestante. Se você é cristão, se você pertence a alguma congregação protestante, evangélica, batista, adventista, etc., é obrigação sua compreender o que foi a Reforma Protestante e quem foi Calvino e Lutero principalmente. Para finalizar, lembre-se, Jesus não usava arma. O verdadeiro Messias não usa arma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.